Vamos lá, querido. Agora a gente queridos e queridas, certo? Hoje a gente vai falar sobre adolescência ou aborrecência na visão de alguns. Afinal, o que é adolescência? Será que adolescente sempre foi assim? Alguns autores consagrados vão falar, por exemplo, como Vygotsky, da formação social da mente. E se a gente for observar no filme A Guerra do Fogo, ele vai mostrar que o homem ele foi evoluindo. Então, ele vai mostrar algumas dessas evoluções até a pré-história. Que o que é pré-história? É aquilo que é antes da história, aquilo que não tem um registro escrito, aquilo que os arqueólogos buscam, o antigo, não tem escrito, então é pré-histórico, não tem ninguém para relatar, certo? Então, a adolescência ela nem sempre existiu. E a criança, segundo Felipe Herrier, ela é retratada como um adulto mais débil, como um adulto em miniatura durante a Idade Média. Então, com a evolução, surgiu-se um período que a gente chama de adolescência. Houve-se a necessidade que as crianças fossem para a escola para aprender. E aí essas fases começaram a ser instituídas ao longo da história, infância e adolescência, a partir do momento em que se há necessidade de que os trabalhadores aprendam a ler, escrever e contar. As casas, elas não tinham tantos compartimentos, não se tinha essa ideia de singularidade, de particularidade, de privacidade, não. Isso foi uma coisa que se foi forjando durante o tempo. Então, o que é a adolescência? É um período de transição, onde o sujeito não é criança e não é adulto. O que ele é? Um adolescente. E é uma fase de crise de identidade justamente porque o sujeito não é adulto e o sujeito não é criança. Uma fase muito confusa, porque você não pode fazer isso, você não é adulto, você não responde por você. Você fazendo isso, você não é mais criança. E onde está o sujeito? Certo? Ele não é adulto nem criança, ele é adolescente. Então, os adolescentes, eles se identificam com quem? Com um grupo, com pessoas da mesma idade, que estão passando pelas mesmas situações, muitas vezes incompreendido pelas gerações anteriores, muitas vezes incompreendido pelo pai e pela mãe. Né? O humanismo ele é uma corrente filosófica e ele diz que o homem é medida de todas as coisas. Então, cada um tem a sua própria medida. Você não pode comparar o seu filho com você, o seu filho com o irmão, e nem é saudável isso. Por quê? Porque se gera uma situação de rivalidade entre irmãos. Então, não faça isso, não compare os seus 2 filhos ou 3 filhos. E o adolescente, ele é bombardeado o tempo todo. Quem nunca fez isso? Porque no meu tempo, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu já tinha que ajudar a cuidar dos meus irmãos. Só que no nosso tempo, no seu tempo, não tinha um bombardeio midiático, não tinha uma apelação tão grande para o sexo como tem hoje, em qualquer hora, não tem censura. Não tinha celular, não tinha jogos de alta tecnologia e tecnologia. Os adolescentes adoram a tecnologia. E onde que o adolescente vai se achar? O adolescente ele vai se encontrar no grupo, onde tem as respostas para suas indagações, onde tem a compreensão para os seus conflitos. E isso, né, porque nós somos seres biopsicossociais, nós somos também psicológicos, nós somos sociais, gerou um grande entrave para muitos adolescentes durante a pandemia, porque eles não podiam, não só os adolescentes, crianças também, não podiam se socializar. Então, isso é muito importante para o adolescente, sim. Certo, a questão não é porque ele é adolescente que não tem que ter regras, não tem que ter normas, tem sim que ter regras e normas, mas ele vivencia sim uma crise de identidade, uma angústia, uma mudança física, que é a puberdade, que nem sempre vai acompanhar a psicológica. O psicológico demora mais tempo para se desenvolver.
Ocorre também, muitas vezes, um conflito de geração, ou de gerações, né? Porque cada um vê o mundo pelo seu ângulo. Então, o pai, às vezes, tem uma certa dificuldade de entender o adolescente. Por que que ele gosta disso? Isso é só barulho, só é ruído, não tem letra alguma, e por aí vai. Mas como que eu posso enfrentar os problemas da adolescência? A adolescência é uma continuação, a vida é uma continuação, né? Então, nós tivemos a infância, a pré-adolescência e a adolescência. Uma fase depende da outra. Trabalhar bem a infância, ser pais presentes, saber dizer o não, o limite, né? Conversar, mostrar de forma racional, fazer com que aquele adolescente, aquela criança, acompanhe o nosso pensamento, estimular e mostrar coisas boas também. Às vezes os pais acham que pagando um bom passeio, né? Não é uma coisa necessária. Pagar um bom passeio, levar um adolescente para ver coisas boas, muitos pais acham que isso é desnecessário. Mas como ele vai ter motivação se ele não conhecer o que é bom, né? Então, essa cobrança, o tempo que você dedica à criança, ao adolescente, ao ensinamento que pode fazer, as orientações, passar tempo com o seu filho, proibir certas coisas, saber dizer não é importante. Não só, não só punir, não só dizer não o tempo inteiro. Nós também temos que fazer algumas concessões. Nós também temos que ouvir. Às vezes os adolescentes reclamam porque não são ouvidos, mesmo que não tenham fundamento algum, mesmo que a gente vá dizer não depois. Então, ouvir o adolescente, conversar com o adolescente, procurar saber como esse adolescente vive, por onde anda, quem são seus amigos, como está na escola. Muitos pais, às vezes, falam, não, já é adolescente, já tem que... Não procura saber como o filho está na escola. E aí o adolescente se sente bastante sozinho. Ele se sente um ser bastante deprimido em certas situações. Então, essa questão não é porque ele já sabe se virar sozinho em alguns casos, não quer dizer que ele não precise do pai, da mãe, ele não sente falta. E alguns sentem tanta falta que entram em depressão e começam a se questionar: ai, quando eu era criança era tão bom. Ai, quando eu era criança, o meu pai me tratava assim, a minha mãe me tratava assim, eu tinha a atenção dos pais. Essa também é uma fase de questionamentos e escolhas, onde aquele super-herói que era o pai, aquela super-heroína que era a mãe, vai cair um pouquinho, porque ele vai desenvolver o pensamento abstrato, ele vai conseguir enxergar uma coisa. O que é o pensamento? O concreto, pensamento concreto. Eu vejo esse lápis, ele está aqui, eu posso ver. Ele vai poder visualizar o lápis sem o lápis estar presente. Então ele vai começar a ver as falhas do pai e da mãe e vai começar a questionar isso. E aí é quando a gente precisa também trabalhar, né? A questão das imperfeições. Não existe ninguém perfeito, eu não sou perfeito. Seu pai não é perfeito, mas nós somos seus pais e nós amamos você. Você não é perfeito. E a questão da escolha, da tomada de decisão. É muito difícil para ele, porque ele muitas vezes ainda não sabe quem ele é. Ele está se descobrindo, ele está decidindo, ele está observando, ele está questionando. Ele não é adulto nem é criança. Ele não tem uma vasta bagagem de experiência. Ele não sabe nem imagina. Ele tem tantas dúvidas conforme segundo as profissões que ele pode exercer, qual é que ele vai escolher. Isso passa na cabeça de um adolescente, né? No caso das profissões, ele pode ir sim para atendimento clínico numa área de psicologia e fazer, por exemplo, uma orientação profissional. Isso também ajuda. O adolescente, ele é um ser em busca do seu eu. E muitas vezes ele está gritando e não é escutado, não é ouvido. Então, a questão principal que eu vejo
né, como professor e também como psicólogo, é a questão do diálogo, do afeto e do amor, porque nós somos seres também afetivos. E o sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções, foi o primeiro a ser formado. Nós aprendemos melhor quando algum conteúdo é ministrado por quem a gente gosta, de forma interessante, quando nós recebemos afeto, quando nós gostamos do que nos é ensinado. E nós acatamos melhor a necessidade do outro, quando esse outro é significativo para nós mesmos. Então, a questão do relacionamento é muito importante. E a questão do não. O não é uma palavra. O sim e o não são palavras que não costumam ser mal entendidas. São palavras que dão limite. Só que você precisa mostrar para o seu filho, quando ele fala, ouvir um não seu, por que que você está dizendo não para ele? Porque ele é importante para você, você não quer que ele se perca, então você está dizendo não para ele. Não de uma forma sádica, uma forma cruel, uma forma aos gritos, seu isso, seu aquilo, que não sei o quê, né? Não é dessa forma, né? E outra coisa muito importante que eu venho observando com alguns pais: elogio em público, chame atenção em particular. Não, não fale palavras de maldição contra seu filho. Não envergonhe seu filho na frente dos colegas, na frente das outras pessoas. Quando você tiver que chamar a atenção do seu filho, chame em particular. O seu filho precisa se sentir amado. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos nos sentir parte de alguma coisa ou de algum lugar. E a família é esse lugar importante que um adolescente precisa para se sentir seguro.